Olá pessoal, tudo bom? Espero que você esteja tendo uma semana abençoada, seja tudo bem com você, com a sua família e que você esteja crescendo e se desenvolvendo cada vez mais no conhecimento e na graça de Deus. Existe um mal que aflige a humanidade por meio dos séculos, o engano. A enganação é algo que vem trazendo consequências para a vida do homem durante toda a existência, né? Desde o Éden lá, este é um mal que aflige as pessoas. E a enganação, quando a gente olha a etimologia da palavra, ela está relacionada também com ilusão. E a grande questão da ilusão é que você só percebe ela quando chega ao final, né? Não sei se você já teve a experiência de estar caminhando, tem no deserto, acontece no deserto, se fala muito no deserto, mas até num aspecto prático mesmo, às vezes você está caminhando num lugar que é muito quente, tem assim, um asfalto muito longo e tal, e você olha lá embaixo, assim, parece que tem água, né? E aí se você caminha, quando você chega até aquele lugar, você vê que não tem água. Então você só percebe no final daquele processo que você foi enganado por sua ilusão de ótica, né? E aí acontece isso com várias situações e nas relações humanas também. E aí qual é um antídoto, qual é a forma que a gente pode utilizar, o antídoto, né? Qual é a forma que a gente pode utilizar para poder combater o engano? A verdade, né? Porque a verdade ela é imutável, ela é absoluta, tá lá. Se você acreditar ou não, ela existe, né? E eu queria ler um versículo bíblico para a gente ilustrar um pouco essa reflexão, que está lá em 2 Pedro 3,18. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e decaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então, a forma de não cair no engano é crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Se a gente pensar na graça, e aí Paulo fala lá em Efésios, a graça é um favor imerecido, né? Nós não merecíamos a graça, mas a recebemos. Mas a graça, ela veio através da fé, né? A fé é uma forma que Deus, a fé que vem da eternidade, ela cresce em nós e através da fé nós alcançamos a graça, né, de sermos salvos por Jesus Cristo. Então é algo, como é que eu vou fazer crescer aquilo que não é meu, né? Por meio da fé, porque aí a fé vem como? Vem por ouvir a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é Jesus, o verbo vivo, né? O verbo encarnado. Então quando a gente começa a crescer no conhecimento de Jesus, a gente começa a ter uma forma de enxergar de mais perto a verdade, né? Enxergando, porque Jesus se apresenta como a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando a gente começa a conhecer mais a Jesus, a gente começa a se aproximar e se blindar mais contra o engano. E aí você pode falar bem assim, pode estar pensando que eu estou falando só da vida espiritual. Mas aí o engano ele é algo que acontece na nossa vida prática. E existe muito conhecimento que nós podemos extrair de Jesus e conhecer a Jesus dentro desse aspecto, dentro da vida emocional, né? Nos aspectos cognitivos, como é que Jesus se relacionava, como é que ele agia, de que forma. Jesus foi muito estratégico naquilo que ele realizou, né? Não tendo recursos, vamos dizer assim, financeiros ali, ele foi muito estratégico para poder expandir a mensagem, né? Então as cidades que ele visitava eram estratégicas, as pessoas eram estratégicas. Então Jesus tem muitos ensinamentos práticos para a nossa vida, na nossa vida emocional, que está relacionado àquilo que Jesus realizou. Então conhecer a Jesus
entendendo a graça como um favor merecido para nós alcançarmos a salvação dentro do aspecto espiritual, mas no conhecimento de Jesus como uma pessoa, enxergando a pessoa de Jesus, a forma como ele agiu em cada momento. Se a gente começar a crescer nisso, a gente começa a se blindar quanto a ser enganado em relação àquilo que nós somos, porque a graça faz nós reconhecemos a nossa identidade em Cristo, e através de Cristo nós somos feitos filhos de Deus. Filho no sentido não só de benesses, mas no sentido de ser de estar envolvido em tudo aquilo que Jesus quis nos ensinar. Buscar se desenvolver e buscar entender Jesus nos aspectos práticos da nossa vida também. E aí eu queria deixar a dica de uma série de livros aqui do Augusto Cury. Ele fez uma série de livros, O Homem Mais Feliz que Já Existiu, se eu não me engano. Mas se você procurar, olha, O Homem Mais Feliz da Terra, ou que já existiu, O Homem Mais Inteligente, ele tem uma série de livros que tratam um pouco desse aspecto mais prático, de como Jesus lidava com situações emocionais, né, como que ele desenvolveu né, os aspectos cognitivos da forma como ele abordava as pessoas. E este conhecimento vai transformar a gente dentro daquilo que Pedro está falando ali, né? Crescer e conhecer para combatermos o engano que possa vir em nossas vidas. Então é essa reflexão que eu gostaria de deixar para que a gente possa cada dia crescer no conhecimento, na graça, mas também no conhecimento de Jesus, enxergando os aspectos espirituais, mas também enxergando todos os outros aspectos que fazem parte da nossa prática, né, do nosso dia a dia. Bom, é só essa reflexão. Que esteja tudo bem com a sua família, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Abraço e tchau, tchau.